Pois é. E esse espaço a gente vai discutir bastante economia, né? Porque agora a gente está vivendo... eu tenho visto muita gente meio que tremer nas bases quando a gente fala em inflação, né? O Brasil viveu o tormento da inflação. Você está vendo a Argentina com inflação, acho que de 60%. Já passou 60%. Já passou 60%. Só esse ano. Isso é tragédia, viu, gente? Isso é tragédia. É um quadro, é um cenário preocupante. Nós aqui, eu estava acompanhando ontem o fechamento do IPCA, batemos 12%. Né? Quer dizer, dá para preocupar, dá porque o cenário que você vê, do ponto de vista mundial, é meio que descendo a ladeira, porque você tem problemas com essa guerra que tem refletido e pode se agravar e pode, de repente, partir para uma terceira guerra mundial, pode envolver muita gente. Que cenário o mestre, Pronto. o doutor, desenha para a economia brasileira? E quando eu falo economia brasileira, somos todos nós, viu? Mundial, mas somos todos nós. Todo mundo faz um pouco parte desta economia. Essa análise ela vai abranger a economia mundial, brasileira e local também, né? Local também. Outra coisa, nós vamos falar de coisas surpreendentes. É bom que quem está ouvindo sente, pegue uma água, porque a dificuldade que vai vir nos próximos 5 anos serão trágicas a nível mundial, né? Como é que, eu digo, o capitalismo mudou. Ele mudou e mudou muito. Aí você pergunta, quando é que, aqui nosso professor Messias, aqui no seu estúdio, próprio estúdio, podia estar falando para o mundo inteiro, está influenciando na economia, está influenciando na informação, sem que tenha por trás uma grande empresa de comunicação? Isso é o reflexo dessa mudança que o mundo está passando, né? Como é que o mundo está se movendo agora? Nós temos 3 pilares no mundo. O primeiro é o pilar militar, é o da força, exercida pelos Estados Unidos, que fragorosamente foi derrotada agora pelas forças russas, indiretamente, porque ela prometeu proteger a Ucrânia e não protegeu. E não tem condições de fazer isso. Então essa força militar, que era aquele polícia do mundo, se esvaiu. A segunda é a força do dólar. E o dólar, ele tem um grande irrigador de riqueza que se chama petróleo. O petróleo fortalece o dólar e o dólar transaciona o petróleo. Então essa dualidade está se esvaindo. Por quê? Os grandes produtores mundiais agora não são mais os mesmos que eram de antigamente. A OPEP, por exemplo, né? Então, o que acontece? O dólar não sendo mais a moeda hegemônica, nós abrimos espaço para outras moedas. Aí vem as criptomoedas, que está entrando com peso a nível de reserva, mas daqui a pouco ela vai virar nível de transação. Você vai poder comprar um refrigerante com Bitcoin, com Ethereum, com outro tipo de moeda. Certo? Esses 2 pilares. E o terceiro pilar, que é o mais importante, que nós estamos fazendo aqui agora, da comunicação. Ela foi descentralizada. Deixou de estar na mão de grandes organizações de comunicação e foi descentralizada. Ela volta para a caixinha agora? Volta mais não. Não volta mais não. Isso fez com que os governos mundiais mostrassem a sua fragilidade. Europeus, sul-americanos, americanos. Os regimes totalitários todos estão balançados e o principal deles, a China, também está balançando e pode cair. Então, esses 3 pilares, eles começaram a se mover. Aí a gente pergunta, por quê? Porque o capitalismo dissolveu. Ele não tem mais as âncoras que o sustentava. Exportação, petróleo, dólar, poder político e poder militar.
Os 5 estão sendo questionados. Dentro de 10 anos, vai ser raro você vai ver carros a combustão. Vão ser elétricos. Então o petróleo perde o seu peso. O dólar o seu peso. Os governos o seu peso. E aí é onde você está dizendo o seguinte: por que eu não vejo nenhum candidato, nem a presidente, nem a governador, nem nada a falar de economia? Por que eles ficam discutindo só as crises identitárias? Fulano é homofóbico, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Por que isso? Porque a economia não mais é a mesma e ninguém sabe para onde ela vai. Porque se você for falar de educação, você tem que falar sobre a economia. Eu vou ensinar o quê? Para quem? De que jeito? Se você vai falar sobre investimento, você vai dizer, eu vou infraestrutura para quê? Para quem? De que jeito? Nós entramos, agora o mundo entrou numa beco sem saída. O sistema econômico, ele chegou ao seu estertor. Ou a gente reinventa o setor econômico, ou ele vai se dissolver. Por quê? É muito mais fácil um menino de 17 anos alcançar $1 bilhão do que um grande investidor. Hoje. De repente estoura. Um menino de 18 anos ganhou $1 bilhão com um site, com um aplicativo, com outro. Descentralizou a economia. A economia não tem mais dono, nem é o Estado e nem são as grandes organizações.